Olá, meus amados, tem palavra de Deus para abençoar a sua vida aqui no canal e o tema é refletindo a glória de Deus. Que seja uma bênção para você, para a sua família. Se você gostar, deixa um like, um comentário sobre o tema também, compartilha com alguém que você gosta, se inscreve no canal. Bom ter você aqui, shalom no seu coração. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 6, diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Antes de ir para o outro versículo, deixa eu só clarear um pouco esse versículo para você. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, que o mesmo Deus que viu a terra sem forma e vazia, coberta por trevas e querendo criar todas as coisas boas que ele criou, disse haja luz sobre a terra em trevas. Esse mesmo Deus que disse haja luz no princípio é o Deus que através da face de Jesus Cristo iluminou o nosso coração para ver a glória dele. A face de Jesus é o sol, é o luminar de Deus para tirar o nosso coração das trevas, para que então nós possamos ver e enxergar a glória de Deus. Voltemos um capítulo nesse mesmo livro e vamos no versículo 18, por gentileza. Diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Sexta-feira, Deus colocou uma palavra no meu coração, eu ministrei aqui na igreja, e isso acendeu uma chama, e eu quero aprofundar o que nós começamos na sexta-feira. Irmãos, não tem para onde correr. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tem algumas mensagens que são muito claras, e uma delas é: tudo pertence a Deus. Deus é o dono de todas as coisas, incluindo a sua vida, a minha vida, a vida dos teus parentes, a vida dos teus inimigos, a vida de quem você gosta, de quem você não gosta, os teus bens, os bens que você perdeu, o que você já teve, o que você vai ter, tudo, absolutamente tudo pertence ao Senhor. Paulo diz em Romanos 11:36 que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não tem nada, não tem um pó desse planeta que não seja propriedade de Deus. No Salmo 89, versículo 11, o salmista declara: teus são os céus. Isso fala do universo. Tua é a terra, o mundo, fala da construção mundial, da atuação humana sobre o mundo e a sua plenitude, tudo o que há nele, tu os fundaste. O Senhor é o Criador, Ele tem o direito sobre tudo e todos. Salmo 24, versículo 1 fala: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a Deus. E se tudo pertence a Deus, Deus é quem dá o propósito das coisas. Gente, se o que é seu não te agrada, o que você faz? Ou você se desfaz,
ou você muda aquilo. Você está chegando em casa todo dia e tem lá um vaso que te incomoda, tem um sofá que lhe perturba, ou tem um ser vivo, tem um cachorro que lhe incomoda, tem uma coisa nele que não está encaixando, ou quem sabe, aí a gente tem que relativizar o conceito, porque a gente não tem propriedade sobre uma pessoa como Deus tem, mas tem uma mulher, tem um marido, que de certa forma são seus, ainda que não em propriedade absoluta, mas na propriedade conjugal, que te incomoda, e você tem duas opções: ou você se desfaz, ou você trabalha para aquilo mudar e atender o propósito. E quando eu falo em casamento, o se desfazer para nós cristãos é a última das últimas opções. O que eu quero que você entenda é que aquilo que é seu tem que atender o propósito que você quer. Imagina você comprar um carro que não anda, comprar um teclado bonito desse caro como o Bruno comprou, e de repente só 1/3 das teclas, Bruno, funciona. E aí? Ele atende agora? Você ficaria feliz com isso? Não, ou você venderia, ou você consertaria. E se ele nunca se encaixar, nem você, nem outro proprietário vai querer. Ele chegará uma hora que será o quê? Destruído. Ouça isso. Todos nós pertencemos a Deus. E sabe o que Deus quer com todos nós, com o mundo? Manifestar a sua glória. Paulo fala dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, ou glória então a ele, eternamente, amém. Se ele é o proprietário de tudo, tudo tem que atender o propósito dele, e o propósito dele é revelar a sua glória. Claramente na Bíblia, nós vimos que além de tudo pertencer a Deus, o propósito de todas as coisas é revelar a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a expressão, é a manifestação, é a revelação do que Ele é. É o conjunto dos seus atributos: bondade, santidade, justiça, onipotência, onisciência, grandeza, tudo somado e refletido, manifestado. Isto é a glória de Deus. E o propósito de tudo é manifestar esta glória. E pastor, por que Deus tem esse caráter que às vezes me parece meio egocêntrico, meio, eu tenho que manifestar a minha glória? Por que ele tem esse negócio? Tem que receber a glória, o louvor. Irmãos, ouçam uma coisa, é muito simples isso. Digamos que eu quisesse sair daqui a pouco, daqui em direção ao Iguatemi. E aí vai comigo, Dodó e Elias. E nós vamos decidir, eu sou o líder, a palavra final é minha. Mas vamos decidir o melhor caminho a seguir. Aí, Dodó, mais praieiro, fala: vamos pela praia, pela orla. Elias fala: não, vamos pela Garibaldi. Eu digo: não, vamos pela Bonocô. E quando eu boto no Waze, a Bonocô é o caminho mais rápido, menos engarrafado, é de fato o melhor caminho. É egocentrismo meu decidir pela Bonocô, sendo que o objetivo é chegar mais rápido, e a Bonocô é o melhor caminho para esse fim? É? Não. Não, eu tenho que ser humilde, não posso decidir pelo melhor. Eu tenho que agradar Dodó. Dodó quer ir pela orla, ainda que a orla seja um problema para nós, porque a gente tem que chegar rápido no Iguatemi, nós vamos perder um grande tempo na orla, mas Dodó quer ir pela orla. Não. Um líder sábio, forte e maduro fala: olha, não é porque é a minha opinião, é porque é o melhor.
E tudo tem que refletir a glória de Deus, porque em absolutamente tudo Deus é o melhor. Ele é perfeito. Então, quando as coisas refletem a glória de Deus, nós somos abençoados. Quando não refletem a glória de Deus, nós perecemos e sofremos. Por quê? Porque toda glória humana é chamada na Bíblia de vanglória. O que é vanglória? É uma glória, é uma exaltação de algo que não é bom, que não tem um fundamento bom. Então, por isso que Deus, por amor das nossas vidas também, quer manifestar a glória dele. Porque manifestando a glória dele, todo mundo é abençoado. Ainda que os nossos caprichos não sejam satisfeitos, ainda que Elias diga, poxa, eu gosto tanto de ir pela Garibaldi, no fim, quando chegar no Iguatemi, no tempo certo e não perder o compromisso, ele vai dizer, glória a Deus. É bom. Então o propósito de tudo é manifestar a glória de Deus. E a criação atende esse fim desde o princípio. Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 20, que desde a fundação do mundo, todas as coisas criadas revelam a divindade de Deus e o seu eterno poder, e que através dessas coisas podemos compreender a grandeza de Deus, entender, ter uma ideia da grandiosidade divina do Deus que criou os céus e a terra. No Salmo 19, versículo 1, o salmista declara, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam, olha que linda, a obra das suas mãos. Naquele tempo era muito comum as pessoas pararem para admirar o céu, a lua, as estrelas, o sol. Hoje não é tão comum, porque no meio urbano a gente não vê tanto as estrelas, né? A gente não olha tanto para a lua, geralmente a gente não costuma olhar, e os celulares também não deixam mais, né? Até porque lua não sai bonita na foto, ela sai pequena. Mas era muito comum as pessoas olharem para o céu, para a lua, e ficarem dizendo glória a Deus. O firmamento, que é esse conjunto revelado ao homem, manifesta ao homem de estrelas, de lua, de sol, isso é o firmamento, é esse primeiro céu. Eles anunciam, eles pregam, anunciam e pregam. Eles dizem para a gente, olha a grandeza de Deus. Segundo a tradição judaica, foi assim que Abraão começou a buscar o verdadeiro Deus. Abraão era filho de Terá, que segundo a tradição hebraica, segundo o próprio Flávio Josefo, era um idólatra. E era um homem que, além de idólatra, ele fabricava deuses e vendia estátuas de deuses. E Abraão começou a perguntar, como é que painho tão falho tem poder de inventar Deus? Painho vai lá no escritório dele, pega o barro, faz um boneco, bota na prateleira, vê um besta e compra, e se ajoelha e faz sacrifício, paga caro numa estátua que Painho não gastou R$1 para fazer. Como é que pode? Ele começou a questionar, falando, não, existe um Deus verdadeiro, porque olha os céus, olha a terra, olha a lua, as estrelas, o firmamento começou a pregar para Abraão, aleluia, existe um Deus. O firmamento anunciava a glória de Deus. Abraão olhava muito para as estrelas, segundo a tradição judaica, e por isso talvez Deus falou com ele lá em Gênesis 15, Abraão, você quer ver como vai ser tua descendência? Olha para as estrelas. Então Abraão ouviu o chamado, Abraão, vem andar comigo, você está certo. Existe um único e poderoso Deus que criou todas as coisas. Anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, revela também na sua vida a minha glória. Toda a criação, gente, sempre revelou a glória de Deus, mas certamente ninguém nunca revelou tanto a glória de Deus como a obra-prima do Senhor. Deus terminou a sua carreira como Criador no princípio com a sua obra-prima. Geralmente, quem é inteligente faz isso, né? Quando ele percebe que está no auge, ele para. Deus fez exatamente isso. Ele começou criando. Chegou no último dia, porque assim, tudo, ele apenas dava uma ordem, um comando, as coisas aconteciam. Mas segundo Gênesis, no último dia, esse texto é muito forte. No último dia, Deus em Gênesis 2:16, ele parece que faz uma reunião na Trindade e diz, façamos o homem à nossa imagem.
Tudo revela a minha glória, mas nada vai revelar tanto a minha glória como esse ser que eu vou criar agora. Aí o versículo 17 é fortíssimo, fala assim, ó: e criou Deus o homem à sua imagem. Ele repete a ideia, a sua imagem o criou. Uma coisa forte. Criou Deus o homem à sua imagem o criou, homem e mulher os criou. Toca na irmã que está perto de você, diga assim: você também, minha amada, é a imagem de Deus. E como o melhor fica por último, né? Você já sabe quem é o melhor, né? É a mulher. Homem e mulher os criou. Gente, Adão e Eva, observe uma coisa: se nós olhamos para a lua, para o sol, para as estrelas, para uma borboleta, para um golfinho, quer ver uma coisa que me deixa maravilhado? Os felinos, os leões, aquele tigre siberiano, se não me engano, aquele tigre branco, né? Coisa linda aquele negócio, que coisa maravilhosa. Eu fico dando glória a Deus quando vejo tudo aquilo, mas nada era comparado a ver Adão e Eva. Adão e Eva era a coisa mais esplendorosa, mais gloriosa, mais maravilhosa que existia sobre a terra. Eles eram a imagem perfeita de Deus na terra. Era uma expressão da glória de Deus sobre a terra. Só que logo, como sempre, a estrela principal da orquestra quis fazer carreira solo. Adão apertou o botão eject do Éden. Adão quebrou o contrato e falou: agora é hora de eu brilhar sozinha. Só que tem algumas estrelas da música que não entendem que o brilho delas está ligado a um processo que não é só delas. Alguns dão certo, alguns vão fazer carreira solo, né, Bruno? Bruno desse mundo, mas outros não. Vão fazer a carreira solo e se arrebentam. E o homem foi um desses. Quando ele foi fazer a carreira solo dele, ele não sabia que quem dava glória não era ele, era o empresário forte que estava por trás dele. E todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Meu irmão, essa frase é uma frase muito forte, Romanos 3:23, isso é muito forte. Sabe o que significa isso? Significa que aquilo que glorificava a Deus já não glorifica mais. Só lhe falar uma coisa: o que não te glorifica te envergonha. O que não glorifica o autor envergonha. Se eu sou um artista e pinto 10 quadros maravilhosos, mas eu pinto um 11º horrível, aquele 11º me envergonha. E o que eu tendo a fazer? Escondê-lo, apagá-lo, destruí-lo. E é isso que muita gente não entende quando levanta uma bandeira de humanismo diante de Deus. Mas é um absurdo, Deus. Meu irmão, como é um absurdo se nós somos dele e o envergonhamos? A coisa mais lógica a fazer é nos destruir. É isso que Deus faz em Gênesis 6. Ele olha para a terra e fala: rapaz, o homem está me dando muita vergonha, que coisa ridícula é o homem, tem nada a ver comigo mais. Imagina o diabo dizendo: ô Senhor, é tua imagem, né? Minha imagem não. Tem nada, está parecendo com você. Tem nada a ver comigo. Ele me envergonha. Por isso eu vou eliminar o homem da terra. Mas Senhor, os direitos humanos, que direito humano? Acima do direito humano está o direito divino. Eu sou Deus. Eu sou o dono de tudo. E eu vou exterminar e acabou. Eu vou varrer e acabou, eu não quero mais, está me chateando, me aborrecendo, está me envergonhando. E é justo. E é justo em fazer isso. Quer ver uma coisa? Existem marcas que quando tem um produto com defeito, mandam para o outlet, para você comprar mais barato. Mas tem marcas que não aceitam isso, porque isso depõe contra a glória do produto. Uma marca famosa que não aceita defeito é a Louis Vuitton, né? As pessoas devem conhecer, né? Pelo menos de ouvir falar. A Louis Vuitton, você nunca vai encontrar uma bolsa do Louis Vuitton no outlet, em promoção, isso não existe. A lei interna dele, já pesquisei sobre isso, é o seguinte: defeito queima. Pastor, não é possível. Então, tem uma costurazinha, tem um botãozinho fora do lugar, manda aqui, eu pago. Eles não querem. Porque se você
carregar uma bolsa Louis Vuitton com defeito depõe contra a glória da marca. Eles estão certos, são rigorosos com isso. Eles querem manifestar em tudo que eles fazem a glória deles, a perfeição do trabalho deles. Então eles nunca mandam nada para um outlet para vender mais barato. Eles estão errados, gente? Isso é injusto? Não acredito. Isso é uma proteção ao seu trabalho, à sua glória, ao que eles fazem. E se a Louis Vuitton pode fazer isso, por que o Senhor não pode fazer isso? Paulo é muito claro quando fala sobre isso em Romanos capítulo 9. Ele diz: olha, os homens que não agradam a Deus são como vasos que o envergonham na casa. Ele fala: tem vasos na casa que glorificam, versículo 22 de Romanos 9, tem vasos na casa que alegram o dono, mas tem vasos na casa que são vasos de desonra. São vasos de desonra. E ouça uma coisa: tem gente na terra que é um vaso de desonra. E Paulo é bem claro dizendo: esses vasos estão preparados para a destruição. Uma hora Deus vai acabar com essa afronta a ele, com essa desonra à sua glória. Chegará um momento que Deus dirá: chega, basta, eu não quero mais ser desonrado dessa forma. São vasos de desonra, sobre quem será descarregado um dia a ira de Deus. E meus irmãos, é muito complicado desonrar Deus. E sendo bem sincero, nenhum de nós temos condição, por mais esforço que nós façamos, de ser um vaso de honra. Com o nosso próprio esforço, a gente não tem condição. A gente tenta, daqui a pouco está sujo, teia de aranha, e não consegue, e se esforça e a coisa não vai, e vem o diabo, e vem o mundo, e nos enche de porcaria, e nós não conseguimos. Mas olha só uma coisa: graças a Deus, que Deus aceita na justiça dele a lei da representatividade. E assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e esse pecado contaminou todos os vasos do mundo, nasceu um incontaminado, que refletiu perfeitamente a glória de Deus, que nos esconde atrás dele e diz: Pai, olha para mim, não olha para eles não. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia! Olha como João descreve Jesus em João capítulo 1, versículo 14, ele fala: o verbo, a palavra perfeita de Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Imagina, é um cara que andou com Jesus que está escrevendo. Quem escreve isso aí é um cara que andou com Jesus. Ele fala: rapaz, nós, eu, Pedro, Tiago, Mateus, Filipe, Zelote e até Judas miserável, todos nós vimos a sua glória. E era a glória de unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ainda bem que era uma glória graciosa. Imagina se fosse a glória da justiça, porque tem a glória da graça que se manifesta para iluminar, mas tem a glória da justiça que se manifesta para fulminar. Mas graças a Deus que a manifestação de Cristo foi a glória de Deus cheia de graça e de verdade. Aleluia! Olha que coisa linda a descrição que o autor de Hebreus, que eu acredito ser o apóstolo Paulo, faz no começo do seu livro, para apresentar Jesus ao povo judeu. No versículo 1 ele fala: Deus antes falou de várias formas aos pais, mas agora no nosso tempo ele resolveu falar através do Filho. Nos últimos dias ele quis falar através do Filho, a quem ele constituiu herdeiro de tudo. Ou seja, tudo que é de Deus agora pertence a Cristo. Deus botou tudo na conta dele, porque ele cumpriu perfeitamente o propósito de manifestar a glória de Deus. Mas no versículo 3 ele fala assim, o qual é o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem da sua pessoa. Na NVI assim, é a expressão exata do seu ser. Que coisa maravilhosa. Uma vez Filipe perguntou assim: o Senhor falou: Senhor, por favor, o Senhor tem como nos mostrar o Pai? Mostra-nos o Pai. E o Senhor falou a ele em João 14:9: mostra-nos o Pai, Filipe? Por tanto tempo com vocês querem ver o Pai? Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Eu sou perfeitamente igual ao Pai. Imagina como era esse homem chamado Jesus.
Imagina como era esse homem chamado Jesus de Nazaré. Olhando para ele, você via Deus em cada fala, em cada gesto, em cada olhar, em cada movimento, em cada decisão. Tudo que Deus é, a glória de Deus era perfeitamente expressa na pessoa de Jesus. E meus amados, aí entra a salvação das nossas vidas, porque aprove a Deus, através de Jesus, nos representar na cruz, colocando todos os vasos de desonra atrás do vaso de honra, que é o Filho dele. E o Filho dele não só se vira para o Pai para nos representar como sacerdote, como se vira para nós como um profeta para nos iluminar, para nos santificar, para transformar os vasos de desonra em vasos de honra. É o que Paulo fala: se alguém se purificar, será vaso de honra usado para a glória de Deus. Quem quer ser vaso de honra na mão do Senhor, meu amado? Quem quer ser vaso que quando Deus chega, Ele gosta de olhar para a gente? A Bíblia diz que tem pessoas que Deus coloca a mão no olho para não ver, porque se Ele ficar vendo, Ele vai destruir, porque Ele não suporta ver o mal, e quanto mais Ele vê, mais Ele se aborrece. Mas tem gente que Deus olha e diz para ele: filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Eu gosto de olhar para você. E nós podemos ser vasos de honra, vasos que glorificam ao Senhor. E como isso pode acontecer em nossas vidas? Aí entra o texto que nós lemos. Paulo disse que a face de Jesus ilumina as nossas vidas. Paulo usa a metáfora de Moisés no monte, no capítulo 3 de 2 Coríntios. Eu não li o capítulo todo, eu li só um versículo por causa do tempo. Mas Paulo fala o seguinte: olha, Moisés subia ao monte e lá ficava exposto à glória de Deus, ainda que não vendo Deus de frente. A gente sabe, Êxodo 33, ainda que vendo Deus de costa, era muita glória de Deus que ele via. E quando ele ficava lá exposto à glória de Deus, ou subindo o monte, ou entrando no Santo dos Santos, como ele fazia, ou entrando na tenda do encontro, quando ele saía, o rosto dele brilhava. Então Paulo usa essa mesma metáfora para dizer: assim como exposto ao Senhor, Moisés refletia a glória de Deus, assim nós temos que ficar expostos a Cristo para refletir a glória dele. Em Hebreus 12:2 o autor fala: olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. É uma questão de refletir, não é uma questão de gerar uma glória própria. Entenda uma coisa: o que muita gente erra, e eu também já errei muito, às vezes erro de novo nisso, procuro errar cada vez menos, porque o caminho do justo é como a luz aurora, que vai se aperfeiçoando ao longo do tempo, vai brilhando mais e mais. A gente às vezes tenta criar a glória de Deus sem reflexão, como se fosse uma luz própria. Vou me esforçar aqui, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, que vai dar. Não é, é natural. Você simplesmente fica lá. Moisés não descia entrando num modo, sei lá, eu não sei como explicar, não sei nem um exemplo assim, no modo Dragon Ball Z, só alguns vão entender. Ele decide, vou descer aqui no modo glória. Não, isso não funciona. Ele ficava lá exposto. Ele nem percebia, quando a primeira vez que aconteceu, ele nem sabia. Ele desceu e brilhava tudo, como disse: que é isso, Moisés? Que é isso? Ele falou: o que foi? Foi. A sua face brilha, aleluia. Você fica ali tão exposto a Cristo que de repente a sua face brilha. Diz que Estevão, Atos 6,15, quando era apedrejado, antes de ser apedrejado, quando discutiam com Estevão, tinha uma hora que eles não conseguiam mais discutir com Estevão, porque olhando para ele, Atos 6,15, olhando para ele, viam o rosto de um anjo. Então nós precisamos ficar expostos a Cristo para ser tremendamente influenciados por Ele. E gente, ouça uma coisa: todos nós refletimos aquilo que nos expomos, todos nós refletimos aquilo ao qual nós nos expomos, todos nós. Você, essa pessoinha que está aqui sentada, essa pessoinha menor ainda, de 1,70 m, que está aqui pregando para você, todos nós somos reflexos daquilo que nos expomos. É engraçado se você pegar um vídeo de você há 10 anos atrás, vai ser uma filmagem aqui, está filmando aqui hoje? Quem está sentindo aqui? Eu não vou perguntar, mas você está sentindo hoje aqui bem vestido? Eu acredito que sim. Mas você escolheu a roupa que você gosta e veio para a igreja, né? Se filmasse hoje aqui esse culto, daqui a 10 anos, nós vamos ver e dizer: meu Deus, que roupa ridícula!
Porque hoje nos sentimos bem vestidos porque refletimos o nosso tempo. Mas daqui a 10 anos será um outro reflexo de um outro tempo. Nós refletimos exatamente aquilo ao qual nós somos expostos. Refletir. Gente, se você anda com uma pessoa, você pega o jeito daquela pessoa. Tem um casal que parece irmão, o que é? É reflexão. Isso é natural. A gente está ali, pega o jeito de falar, pega a gíria, pega o costume, pega o ritmo, até os gestos a gente pega. A gente pega tudo, meu irmão. A linha de pensamento, tudo é uma reflexão. Você recebe e você reflete. Você recebe e você reflete. E se nós queremos brilhar na glória de Deus, ser vasos de honra que cumprem o propósito que é glorificar a Deus, não tem outra forma a não ser nos expor ao sol da justiça. A lua não reflete o sol se a terra estiver eclipsando ela. Se o mundo estiver entre o sol e a lua não consegue refletir. Mas se o mundo sai da frente da lua e a lua bota a cara no sol, aí a lua consegue refletir sobre o mundo a glória do sol. A única forma de nós, astros opacos, sem luz, refletir é ficar expostos a Ele, constantemente expostos a Cristo. Mas pastor, como é que eu vou ficar exposto a uma pessoa que eu não vejo? Moisés subiu num monte lá e tinha uma Shekinah, tinha uma glória, tinha uma nuvem, tinha alguma coisa lá que ele ficou exposto. Não pode ficar exposto a uma pessoa que eu não estou vendo, uma pessoa invisível. Mas aí que entra o mistério. Olha o que Paulo fala, todos nós, com o rosto descoberto. Isso aqui, antes de explicar, só um parênteses aqui, olha que legal. Paulo, na verdade, está comparando a antiga aliança com a nova aliança. Ele fala o seguinte, olha, na antiga aliança, Moisés tinha um macete. É legal isso porque isso não é dito no Antigo Testamento. Aí Paulo, baseado em revelação divina, na cultura judaica, na tradição judaica, ele nos ensina isso. Vou contar para vocês um macete do velho Moshe. Sabe o que ele fazia? Ele descia, ou ele saía da tenda com a glória, mas aquela glória ela era desvanecente. Aí ele, macetoso, para não perder a autoridade, botava um véu, porque as pessoas não sabiam que a glória tinha ido embora, achavam que a glória estava ali ainda, mas nós não. Nós podemos ficar com o rosto descoberto e refletir a glória de Deus, não numa glória desvanecente, mas de glória em glória. Como Paulo, ele explica pelo Espírito, porque a glória que vinha sobre Moisés era externa, a glória que vem sobre nós é interna. Então não é para ficar vendo uma pessoa, é para ficar pelo Espírito, aleluia, diante da face de Jesus. O autor bíblico não é louco em falar em Hebreus 12:2, olhe fixamente para o autor e consolador da tua fé. Se a pessoa não sabe interpretar isso, acho que é para fazer uma imagem de Jesus e ficar ali, né? Olhando para aquela imagem, para aquela figura, para aquela gravura. Não, é pelo Espírito. Pelo Espírito Santo você começa a ver Jesus de 3 formas muito simples. Primeira forma, pelo ensino dele. Você começa a ver Jesus pelo ensino. Lembre que ele antes era o verbo, ele era a palavra, e ele diz em João 6,63, a minha palavra é espírito e vida. Quando eu fico exposto ao ensino de Jesus, tanto nos evangelhos, como nas cartas apostólicas que ensinam sobre Cristo, como no Antigo Testamento, que também oculta Cristo, quando eu fico exposto ali, eu estou recebendo a luz dele. Aquilo vai gerando em minha face o caráter de Cristo, gerando em minha vida o caráter de Jesus. Outra forma de eu ficar exposto a Cristo, além de ficar olhando para o seu ensino continuamente, é a comunhão. A comunhão faz com que eu me relacione com pessoas cheias do Espírito Santo. E essas pessoas, em menor ou maior grau, ficam refletindo Jesus para mim, me lembrando de quem é Cristo e me fazendo ser mais parecido com Jesus. Você que é homem nesse mundo presente, responda sinceramente:
Será que você conseguiria ser um homem fiel sem amigos crentes? É muito difícil. Porque, infelizmente, todo meio não cristão, ou sem generalizar, porque tem algumas culturas também que prezam pela fidelidade, como o judaísmo, o islamismo, enfim. Mas, no nosso contexto aqui, é muito complicado. É muito difícil. Você está ali na conversa e os caras não estão falando em não trair, estão falando em como trair da maneira certa. Estão teorizando sobre como a traição não é traição de verdade, porque não tem amor, é só sexo. Então, toda a filosofia ali é essa. Onde é que nós, homens cristãos, encontramos força para ser fiel além da palavra? É olhar para outro homem cristão e o cara dizer, eu sou fiel. Como isso? Jesus é fiel e eu sou fiel. E quando eu olho para Ed Carlos, que tem 50 anos de casado, com essa mesma linda mulher e graciosa mulher, santa que eu suporto, os dois, um pela fidelidade, outra pela santidade, paciência para suportar Ed, os dois me iluminam, né? Aí eu digo, não, se Débora suporta Ed, eu tenho que suportar minha mulher maravilhosa. É assim, tô brincando, lógico, né? Tô brincando, Ed e Débora são bênçãos de Deus. Então, tá entendendo? A comunhão me expõe a Cristo. O que Paulo fala em 1 Coríntios 11:1? Sede meus imitadores como eu sou. Ele fala, eu estou exposto a Cristo e me exponho a vocês. É os dois ministérios, sacerdote olhando para Cristo, profeta olhando para o povo. Sacerdote recebendo a luz de Cristo, profeta iluminando o povo. E Paulo fala, eu sei que vocês não têm tanta profundidade de relacionamento direto com Cristo, precisam de referência de comunhão, então eu sirvo para isso aqui, olhem para mim. Isso é uma coisa que tem muita autoridade para falar, né? Eu posso falar, por exemplo, em algumas áreas da minha vida, em outras áreas eu digo, olhe não. Paulo podia dizer sobre tudo, olhe para mim, o que eu faço é o que Jesus faz. Que cheguemos todos nós nesse nível, amém? Na chamada varonilidade perfeita, aleluia. Olhe para mim. Então a comunhão é o lugar onde eu olho para Cristo. E você precisa, eu falo assim, você precisa ter mais comunhão, meu irmão. Ah, pastor, não gosto de comunhão não, porque me confronta muito, entra na minha vida. Mas é para isso mesmo a comunhão. Provérbios 27:17 fala, como ferro afia o ferro, o homem afia o rosto do outro homem. E todos nós precisamos disso, por mais crentes que sejamos. Lembre que Pedro uma vez estava, Pedro, cheio do Espírito Santo, sendo xenófobo, lá em Antioquia, lembra não? Estava Pedro, Paulo, comendo com os gentios, dois judeus, né? Comendo com os gentios, irmãos gentios. De repente chega os discípulos de Tiago, irmão de Jesus, que era mais judeuzão, ficava lá em Jerusalém. Quando os discípulos de Tiago chegam, Pedro levanta da mesa, shalom, shalom, irmão, shalom. Quem são esses aí, Pedro? Não sei não, Paulo que trouxe. Paulo ficou revoltado. Aí ele escreve ele escreve em Gálatas 2:11, eu resisti Pedro face a face. Eu imagino Paulo levantando, como é que é, pastor Pedro? Você não conhece? Que coisa feia. Você vive como gentil, e quando os judeus chegam, você quer bancar de judeu para oprimir os irmãos? Se converta, pastor Pedro. Aí a luz, né? Lógico que para fazer isso você tem que ter o mesmo nível, né? Paulo, é Pedro. Não queira fazer isso comigo, não. Dando aqui o negócio a pouco. Hein, Ed? Então Paulo chega e dá uma pancada, uma afiada. A comunhão nos ajuda a olhar para Cristo, aleluia, porque nesse ponto, nessa área da vida, de amar o diferente, de entender a mensagem ampla de Jesus, não a mensagem local para os judeus, Paulo era melhor do que Pedro, aleluia. Quando a gente olha lá para Efésios 5:18, que fala enchei-vos do Espírito Santo, a primeira coisa que Paulo fala sobre como se encher é cantando, que é a mesma coisa que orar, adorando, salmodiando, vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas lá no final, no versículo 21, sabe, ele fala, sabe como se enche o Espírito Santo?
sujeitando-vos uns aos outros. Uma das maneiras de se encher do Espírito Santo é eu me sujeitar, me amoldar, eu suportar o meu irmão, eu conviver com ele. Isso me leva a me encher do Espírito, e é o Espírito que faz Jesus brilhar em mim. Você pode dar glória a Deus por isso? A terceira e última forma que eu tenho de me expor a Cristo, além de mergulhar no ensino dele, além da comunhão, é a oração. A oração é o momento em que eu fluo no Espírito. Eu libero o Espírito para tomar toda a minha consciência, a minha alma. E a oração pode ser cantada, por isso que eu aproveito tanto o louvor. Eu fico triste com irmãos que não aproveitam, porque não entendem. É negócio de música, não, mesmo música é oração, meu filho. Música é para lhe ajudar a orar, a se encher de Deus. Você está seco, aí vem a música. Eu estava vendo um documentário sobre música na Netflix, muito bom, quem quiser depois veja. Mostra que o ser humano recebeu uma dádiva de Deus. Nenhum ser vivo na Terra consegue captar música plenamente. Tem uns macacos lá que captam um tipo de acorde, tem outro negócio que capta um tipo de som, outro capta, mas o ser humano capta tudo. É uma bênção que Deus deu só ao ser humano. É uma coisa poderosa. Tá começando aqui, ó. Ó, só isso aqui, ó. E vai mexendo com você porque é um presente da sensibilidade. Então você usa a música, aleluia. Uma vez, segundo Reis capítulo 3, Eliseu, quando olhou para o filho de Acabe, que veio com Josafá buscar profecia, disse: você ousa vir me consultar? Vá consultar os profetas falsos dos teus pais. Se não fosse Josafá, eu nem olhava na sua cara. Josafá: ô Eliseu, não ligue para o desviado, não. Por minha causa, libera aí a unção. Ele fala: rapaz, eu estou sem clima. Não estou com clima não, sinceramente não estou com clima não. Arranje um músico, aleluia. E quando ele começar a tocar, aí eu libero. E quando o músico começou a tocar, veio o Espírito de Deus sobre Eliseu. Oração, cantar, adorar, isso vai fazendo com que o Espírito vá fluindo dentro de você. Eu quero encerrar dizendo uma coisa a você. Você, com esses três processos, né, você primeiro, você se dedica ao ensino, você se dedica à comunhão, à oração. Lembrando, sobre a oração, a gente lembra de uma coisa: Moisés brilhava na oração. Ah, pastor, mas Moisés entrava no Santo dos Santos e você não. Hebreus 10:19, tenha ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. Aleluia! Quem ora e quem adora tem que ir lá no Santo dos Santos. Como a nossa irmã Fernanda Brum canta, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Eu diria, não quero corrigir a pastora Fernanda, longe de mim, quem sou eu, mas eu diria que não é que em outro lugar não pode fazer, mas é que você sente saudade de lá. Você até consegue viver no átrio e no lugar santo, mas você precisa de vez em quando entrar naquela dimensão profunda. E me dá uma peninha de que nunca entrou. Eu consigo discernir pessoas: eu não tenho prazer, meu amigo, você não entendeu ainda onde você pode entrar. É um lugar de gozo tão profundo, de alegria tão profunda, aleluia. É a glória, a presença de Deus, aleluia, pelo Espírito Santo. Ouça uma coisa, você, digamos que você agora está igualzinho a Jesus. Você está parecido, você de tanto ler Bíblia, ouvir palavra, comungar e orar, você agora está igual Adão. Você agora está igual Eva, reflexo perfeito da imagem de Deus. E aí, pastor, faço o que agora? Como é que eu faço agora? Agora você tem que usar isso, tem que ser útil, porque não basta ser um vaso decorativo. Deus não quer vaso decorativo, Deus quer vaso útil, para Ele colocar coisas dentro dele. A Bíblia diz que Deus coloca tesouro nos vasos de barro. Ele quer usar esses vasos, aleluia. Olha o que Jesus fala, para a gente encerrar, em João capítulo 17, versículo de número 4. Olha o que ele fala: eu glorifiquei-te na terra, orando ao Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer.
O homem que é a imagem de Deus, não basta ele ser em caráter, em justiça, santidade, a imagem de Deus, mas ele tem que trabalhar agora no propósito. Adão não glorificava a Deus apenas sendo a imagem de Deus, mas cuidando do jardim, gerenciando a terra, que foi o propósito que Deus deu a ele. Ouça uma coisa, você tem que ser igual a Jesus em manifestar a glória de Deus, mas você não é Jesus de Nazaré. Você entende? Porque há quem não compreenda isso. Ah, não, peraí, se é para ser igual a Jesus, sabe de um agora? Vou deixar agora um cabelo, segundo a imagem que a gente tem dele, né? Um cabelo grande, umas roupas assim meio folgadas. Eu vou andar pela rua agora, sabe, meio assim que, sabe? Quando eu ver um paralítico, eu vou mandar levantar, eu vou fazer. Se Deus te der essa graça e esse dom, amém. Mas você não tem que se mover, você não tem que andar sobre as águas, você não tem que multiplicar pão e peixe, está entendendo? Não é isso. Essa era a obra que Jesus tinha que fazer. Você não tem que fazer que iniciar uma nova igreja como ele fez. Você não tem que morrer numa cruz literalmente, talvez tenha, quem sabe, uma perseguição e voltam a crucificar e você morre na cruz para a glória de Deus, aleluia. Mas provavelmente não, você morre enforcado, paredão, se tiver que morrer por Jesus, não é verdade? Então você não é Jesus de Nazaré. Eu sou Diogo, né? Elias, Bruno. Então qual é a glória de Deus na vida de Bruno? Não vamos explicar pão e peixe, não. É pegar esse teclado aqui, ó, e dar o melhor que ele pode dar, porque é isso que Deus confiou a ele. É cuidar da esposa e da filha dele, Sofia, com o melhor que ele pode fazer. É Joãozinho que está filmando aqui, ó, filmar, dizendo aqui, ó, eu vou revelar, eu vou mandar essa palavra com a maior qualidade possível para quem puder assistir. E em casa eu vou honrar meu pai que me traz para trabalhar com ele. É nisso, é na obra que Deus te deu para fazer. Não é na obra do, eu queria. Eu fico assim, às vezes boquiaberto com algumas pessoas, falam, pastor, eu queria tanto honrar o Senhor. Sabe o que eu queria ser, pastor? Missionário no país tal. Eu digo, irmão, você fala algum outro idioma? Não. Você quer ir para lá fazer o quê? Você não está vendo que Deus não quer isso para você? Por que você não pega o que Deus já te deu, que está na sua vida, e não faz o melhor? E não revela agora, fica esperando uma coisa grande, nobre. Você me fala inglês. Aquele país fala um dialeto africano, você quer falar fazer o quê? É lógico que se fosse para você ir para lá, Deus criava todas as circunstâncias para que você fosse para lá e te capacitava para isso, e você iria lá, mas não é. O teu chamado para glorificar a Deus é na obra que Ele já te deu. Pastor, Ele não me deu obra nenhuma. Toquei nessa igreja, pastor, há 3 anos. Nunca ninguém me chamou para nada, pelo amor de Deus. Você não entendeu o evangelho ainda. Tudo que Deus confiou na tua mão é obra de Deus. É claro que a igreja também quer você trabalhando e servindo nela, mas Deus já colocou. Eu te glorifiquei, Senhor, cumprindo a obra que me deste a fazer. Tudo que Jesus fazia era a missão dele, e há uma missão na sua vida. Perceba e cumpra e faça com excelência. Atenda bem seus clientes, honre sua família, faça o seu melhor, mostre como é Deus agindo em cada situação, e assim você estará glorificando a Deus. Honre-o na obra que Ele te confiou. O Senhor não fez a obra de Moisés, Ele não fez a obra de Abraão, Ele fez a obra dele, e você vai fazer a sua obra. É ver Jesus em tudo, e quando você fizer isso, Ele vai te dar tudo o que é necessário. Em 2 Pedro 1,3 fala que Ele nos provê de tudo o que é necessário para que nós revelemos a sua glória. Pastor, mas eu não consigo ver, meu irmão. É esse pequenininho mesmo que está na sua mão. É isso que a gente não entende às vezes. Hoje, para a glória do Senhor, Ele me usa para ensinar para muita gente a palavra. Pelo menos para a minha condição, para quem eu sou, para a minha realidade, eu acho muita gente, sabe? Mas quando eu comecei a pregar, eu percebi que o Senhor me chamava para isso. O primeiro culto que eu preguei foi um culto que nenhum dos pregadores da igreja queria pregar. Foi um culto para pregar para crianças que não ouviam nada, que não queriam ver nada. E eu ali, quando eu vi a irmã falou com o irmão disse, não quero pregar para criança, não quero pregar para criança. Eu estava assim, me chama. Aí me chamou, eu quero sim. E aí fiquei 2 semanas estudando. Não deu, a criança não viram nada mesmo. Mas Deus viu
E é assim que funciona. Ele te dá um talento, se você usa bem, ele volta e fala: cadê o que eu lhe dei? Foi pouco, mas você me honrou, me glorificou. Toma mais agora aqui. E toma mais agora aqui. Ouça uma coisa, faça bem o que Deus te deu hoje, glorifique a Ele, honre e Ele, revele a glória dEle. Daniel revelava a glória de Deus na excelência no que fazia. José, quando o faraó viu aquele homem interpretando com tanta graça um sonho, interpretou um sonho, o faraó disse: uau, quem aqui no Egito tem esse espírito como esse rapaz aqui? Porque de um sonho que ele interpretou. Às vezes uma coisa que você vai fazer bem feita vai mudar a sua vida. Eu glorifiquei-te cumprindo a obra que tu me deste. Deus te deu filhos, é obra dele cuidar bem desses filhos. Te deu mulher, é obra dele você honrar essa mulher. Te deu marido, é obra dele você amar esse marido. O que ele te deu hoje já é obra dele. E na obra dele também, na igreja dele, fique atento. O que você puder cobrir e fazer, faça, e faça com excelência. Vamos orar por isso? Eu quero te convidar a fechar o seu olho e falar: Senhor, eu quero refletir Jesus. Eu quero ser um vaso de honra. Eu quero, Senhor, que a glória do Senhor seja manifesta na minha vida. Eu não quero mais ser um vaso inútil ou um vaso que te envergonha. Eu quero ser um vaso que reflete o Senhor e quero ser útil. Peça isso a Ele com sinceridade. Pai querido e amado, santo e eterno Tu és, maravilhoso, justo, verdadeiro, santo. Ó Pai, o Senhor é dono de tudo, incluindo a minha vida e dos meus irmãos aqui. Mas muitas vezes o diabo nos ilude, a carne nos ilude, e como Adão nós achamos que não somos teus, que somos nossos mesmos. E em vez de buscar a tua glória, buscamos a nossa vanglória. Como Paulo diz, somos cobiçosos de vanglória. Uma glória que não dá em nada, mentirosa, que exalta o que não deve ser exaltado porque é ruim, que se fundamenta em nós, então desmorona, e além de nos derrubar, ainda derruba outros conosco. Mas nós queremos, Senhor, estar diante de Cristo, como Moisés estava diante do Senhor, expostos a Jesus, olhando para Jesus, na palavra, na comunhão, na oração, até que nós nos tornemos a imagem de Jesus, como Paulo, Senhor, uma imagem, um reflexo de Jesus, e não só apenas para decorar o mundo, mas para de fato iluminá-lo, e fazer a obra, glorificar-te na obra que o Senhor tem nos confiado. Nos ajuda, Senhor, a ser excelentes em tudo, como Jesus era excelente em tudo. Nos ajuda, Senhor, a refletir, a manifestar a Tua glória sobre a terra, porque nós temos que brilhar mais do que as estrelas, mais do que o sol, mais do que as baleias, mais do que o oceano, mais do que as florestas. Nós somos a imagem do Senhor. Nada nesse mundo deve refletir mais a tua glória do que nós, os teus filhos, o teu povo. Que ao olhar para nós as pessoas glorifiquem a Deus e vejam Deus nas nossas vidas, em nossas famílias, em tudo. Não uma glória falsa de rede social, sim, mas uma glória verdadeira, para aquele que chegar perto e dizer: é verdade. Ficar igual a rainha de Sabá, dizendo: olha, o que eu ouvi falar era uma coisa, mas chegando perto eu vejo que é muito mais, é verdade. Nos ajuda, Pai, sem hipocrisia, sem máscara, mas com o Espírito gerando sem véu, porque há muitos, Senhor, que estão com véu no rosto, escondendo, para não mostrar o que de fato não é mais. Muitas vezes colocamos um véu no rosto, Senhor, para esconder uma glória que já foi embora, e ficamos vivendo de fama do passado, de alguém que um dia foi cheio de Deus, mas que já não é mais, e botamos um véu religioso para disfarçar, mas que com o rosto descoberto, aleluia, sendo quem nós somos de verdade, sem véu, aleluia,
possamos ir refletindo Jesus de glória em glória, a imagem de Cristo. Nos ajuda, Pai, em nome e para a glória de Jesus. Quem crê diz amém. Toca no seu irmão e diga assim: você vai brilhar para a glória de Deus, meu irmão. Diga isso. Você vai brilhar para a glória de Deus. Eu creio nisso, meu amado. Deus vai fazer isso em nossas vidas. Pode estar em trevas como for, Ele é poderoso para fazer isso na minha nação. Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor por isso então? Porque Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é justo, Ele é eterno.